Fala, meu povo, boa semana, hein? Boa segunda-feira para vocês. Esse vídeo vai falar sobre a declaração do Xavi nesse domingo ao jornal La Vanguardia, sobre o Barcelona estar ou não acertado com o Messi para retornar ao Barça em 2023 e sobre tudo que vem depois disso. Eu conversei com uma pessoa que estava no Barcelona naquela época, que trabalhava junto ao Xavi, basicamente, naquela época, que trabalhava no staff do clube, e ela me passou algumas sensações que ela tem sobre essa declaração do Xavi, sobre se ele falou a verdade ou não. Já digo de cara aqui, o Xavi não mentiu sobre essa declaração, mas vale trazer também o contexto. E o contexto é que é uma semana eleitoral, né? Dia 15 de março a gente tem as eleições do Barcelona, então o contexto é o Xavi dar essa declaração também numa semana que o Laporta, que virou adversário dele, o Xavi sempre foi muito ligado ao Vitor Fonte, está concorrendo com o Laporta à presidência do Barcelona. O Xavi disse que estava tudo acertado com o Messi, para que ele voltasse em 2023 ao Barcelona, que já tinha um plano, inclusive ele disse que até La Liga já sabia e já tinha dado ok para ele voltar para o Barcelona. O Xavi não mentiu, tá? Sobre ter tudo acertado com o Messi. Ele, Xavi e Messi já tinham conversado, o Xavi imaginava o time 22-23 com o Messi presente, lembrando que o Messi chegaria para o time que na temporada 23-24 não deu certo, então o Xavi tinha imaginado o time campeão espanhol 22-23 acrescentando o Messi nele, já tinha conversado com o Messi, já tinha explicado para ele o projeto, o Messi tinha gostado, queria voltar, ele saiu sem querer ter saído, né? Ele saiu porque precisava sair por conta daquela questão de La Liga e do fair play, e o Messi aceitaria voltar, segundo eu consultei essa fonte do Barcelona, recebendo bem menos e que La Liga aprovaria. Não sei se vocês lembram o rolo que tinha na época, que pelo que o Messi era, tudo que ele tinha conquistado, ele não poderia voltar ganhando um salário mínimo, porque seria meio fake isso só para driblar o fair play e não condiziria com a realidade. Mas, segundo essa pessoa, disse as contas que o Barcelona fez e tal, daria para o Messi retornar sim ao Barcelona para jogar a temporada 23-24. O que o Xavi disse não é mentira sobre ele ter acertado com o Messi, mas isso não sobe e não escala para a diretoria, porque segundo essa fonte que eu consultei, o Laporta nunca fez de fato uma proposta para o Messi voltar. Não teve papel timbrado, assinatura, nada, teve ali uma carta de intenções explicando mais ou menos o que seria. O Messi esperava uma proposta oficial que nunca veio, o Barcelona nunca ofereceu, e aí é porque o Laporta desconfiava, segundo me disseram, desconfiava de La Liga, desconfiava se La Liga ia permitir ou não a inscrição do Messi, e ele queria ganhar um pouco de tempo com isso, e o Laporta também desconfiava de que se o Messi voltasse, ele teria plenos poderes, que ele influenciaria muito no dia a dia do clube, e o Laporta não queria isso, então ele estava tentando mais ou menos e cozinhando o Messi em fogo lento para ele ver temperatura de La Liga e temperatura de Messi, esperando ter algo mais conclusivo para então fazer sim uma proposta definitiva, como nunca foi feita. Teve aquela reunião do Jorge Messi com o Joan Laporta, né, do pai do Messi, que é o seu empresário, com o Joan Laporta, e ali era uma reunião de vai ou racha, não foi oferecida essa proposta oficial, os Messi tiveram algum receio de que não passasse de novo o trem de MLS, de Inter Miami, tinham que aceitar, ficavam receosos do que aconteceu em 2021, que muita coisa foi prometida e não foi cumprida, e ele acabou não indo para o Barcelona. O contexto de semana eleitoral conta, eu acho que para essa... Bom, de informação é isso, tá? Tinha um acerto entre Messi e Xavi. O Messi queria voltar e ele entendia como que ele podia jogar no time do Xavi. O Xavi também entendia como que podia encaixar ele ali. E o Laporta estava mais reticente, não fez uma proposta oficial, fez uma meia proposta, por assim dizer, sem gerar muita confiança do outro lado de que ela seria concluída e que depois o Messi poderia jogar no Barcelona. O Laporta nunca transmitiu, e a sensação que se tinha dentro do clube é que ele não queria transmitir essa segurança para o Messi. Não existia uma relação de confiança entre as duas partes. Isso é o que tem de informação. De contexto de semana eleitoral é isso, né? O Vitor Fonte sempre foi muito ligado ao Xavi, o Vitor Fonte é um candidato que vai concorrer com uma visão mais corporativa do que o Laporta tem e, ao mesmo tempo, um sentimento barcelonista muito ligado a raízes cruyffistas e chavista também, por assim dizer, de estilo de jogo, de modelo de clube, que o Laporta se distancia um pouco mais nesse momento, né, como escola alemã de técnico, com um diretor de futebol brasileiro como é o Deco, e com uma forma de administrar o clube um pouco mais individualista do Laporta, por assim dizer, né? Ele se cerca muito mais de gente de confiança do que de profissionais ao lado dele para administrar o Barcelona. São essas diferenças fundamentais entre os dois candidatos. Dia 15 tem eleições presidenciais do Barça
nesse final de semana. A declaração do Xavi é para fortalecer o seu lado, que é o lado do Vitor Fonte, e para enfraquecer o lado do João Laporta. O Xavi não gostou da forma com que ele saiu, o Xavi nunca se sentiu muito confortável com o Laporta. O Laporta já respondeu no debate eleitoral desse domingo, dizendo que foi uma decisão difícil mandar o Xavi embora, que nunca é fácil tratar assim um ídolo, mas que no final das contas os resultados que o Hans Flick tem com os mesmos jogadores e o Xavi não tinham, mostra que a decisão dele difícil foi acertada de não ficar com o Xavi. Eu concordo, eu discordo das formas, mas eu concordo que não continuar com o Xavi naquele momento era o ideal. Xavi fez muita coisa boa pelo Barça, revelou Lamine, puxou Firmino, revelou Pau Cubarsí, apostou pelo Baldé antes de Jordi Alba ou de Marcos Alonso, apostou no Gavi, mas ele também bateu num teto. Por exemplo, o Xavi aposta no Rafinha pela esquerda, mas ele não potencializa o Rafinha como o Hans Flick faz. E o Hans Flick potencializa muito mais outros jogadores que o Xavi apostou e que o Xavi não conseguia tirar tudo deles. Então o Xavi foi muito importante até um determinado ponto no Barcelona e depois eu acho que a aposta pelo Hans Flick se mostrou acertada. Essa polêmica toda que gera é para enfraquecer o Laporta por uma verdade dita pelo Xavi, mas que é quase que uma meia-verdade, é uma verdade que não explica tudo, pelo menos, né? Que existia ali uma sintonia entre Xavi e Messi, um desejo dos dois, um acordo entre os dois para que o grande jogador da história do Barcelona voltasse. Isso é verdade, mas existia uma desconfiança do presidente de o que isso poderia gerar para o clube ou se isso seria possível. E pela falta de confiança que já existia entre Messi e Laporta, pela relação de 2021, quando Laporta prometeu ao Messi que daria tudo certo na renovação dele de contrato e não deu, existia essa relação de fissura entre os dois e que virou uma fissura total em 2023. Por isso que quando vocês me perguntam muitas vezes, Messi vai voltar, Messi pode voltar e tal, eu sempre falo, gente, não tem nenhuma chance com essa diretoria, teria que ter uma aproximação muito grande, porque existe uma fissura, um rompimento total, não entre Messi e Barça. O Messi sempre fala muito bem do Barcelona, que quer voltar a Barcelona, foi visitar o Camp Nou, mas sim entre Messi e diretoria Joan Laporta. Isso fica escancarado com essa declaração do Xavi, isso pode virar algum voto para cá e para lá dos sócios do Barcelona na eleição do final de semana. Vamos ver o que vai acontecer no final das contas, se isso vai ser o suficiente para que o Vitor Fonte ganhe. Eu acho que não, porque eu acho que o momento dentro de campo, escolhas do Laporta de reformar Camp Nou e o time voltou a jogar no Camp Nou, de conseguir melhores patrocínios, de sair da crise, de voltar para uma boa ou pelo menos uma razoável condição econômica. O Barcelona hoje já é o segundo clube que mais fatura dinheiro no mundo, só atrás do Real Madrid. Dentro de campo a bola está entrando, as coisas estão dando certo. Então acho muito difícil o caminho para o Vitor Fonte e talvez a última carta na manga fosse o Xavi falar abertamente o que aconteceu em 23 para o Messi não retornar para o Barça. Teria uma chave aqui que seria La Liga, né? O Xavi disse que La Liga já tinha o aval do Barcelona para que o Messi voltasse, e La Liga nunca disse isso abertamente, tanto que o Barcelona teve dificuldade de inscrever jogadores em 23, 24 e em 24, 25 e em 25, 26, então isso daqui teria que ver o tanto que La Liga ia aceitar que o Messi ganharia, para que fosse possível. Eu ainda acho que isso aqui seria o ponto principal, se La Liga ia permitir ou não, e eu acho difícil. Mas tem gente no Barcelona que acredita que La Liga sim permitiria, por ser o Messi, querer contar com o Messi de volta, que eles aceitariam, por exemplo, um salário registrado muito menor, né? Muito menor do que a própria comissão de La Liga entendesse que era o correto ele ganhar por tudo que ele representa, que seria um salário de um jogador que o Messi representa. Ele poderia ganhar um salário menor e ganhar participação em bilheteria, em merchandising do Barcelona, seria uma outra forma de pagar o jogador, não contando no salário. Enfim, era só para explicar para vocês o que eu tenho de apuração, o que eu tenho de contexto, o que eu tenho de opinião sobre isso. O Xavi não mentiu, mas é uma verdade eleitoreira também o que ele diz, na minha opinião. Uma coisa que eu tenho bastante clara é que o Messi queria voltar, e se ele talvez tivesse mais confiança no presidente, ele teria apostado um pouco mais pelo Barça, ele não confiava no Laporta, e eu acho que ele não voltou por isso. Tá falado, meu povo? Não sei se está explicado para vocês ou não, fico à disposição para explicar mais vezes se vocês quiserem. Valeu, hein? Tchau, tchau.